É um prazer ter vocês aqui na nossa nova fábrica. Eu vou mostrar para vocês todo o nosso processo, os maquinários que a gente importou, tecnologia italiana, para vocês conhecerem como que é uma marcenaria de última geração. Aqui atrás de mim é o último processo de embalagem, mas fica até o final do vídeo para você conhecer tudo. Aqui é o nosso setor de chaparias, onde a gente faz todo o estoque de chapas. A gente já faz um estoque bem adiantado do que a gente tem de produção, para não depender, né, da sazonalidade do mercado. Nessa parte fica estocado tudo, a gente faz a movimentação com empilhadeira, porque são muitas chapas, né? A gente tem um volume muito grande de chaparias todos os dias aqui sendo movimentado. E é muito legal essa parte porque a gente consegue ter uma previsão do que vai chegar de matéria-prima para a gente não depende do mercado, a gente não depende de faltar uma chapa no mercado, de ter algum problema fora do nosso país, que às vezes acontece, que acaba deixando o mercado desabastecido. A gente abastece isso bem antes, para a gente não ter nenhum problema com a produção. Nessa parte, ficando as chapas, é bem legal falar para vocês as espessuras de chapa que a gente trabalha. A gente não utiliza chapas de 15 milímetros, são sempre chapas de 18 ou 25 milímetros. Dá uma sustentação bem boa no móvel, né? Fica um móvel bem robusto, um móvel com um aspecto, uma durabilidade maior. E aqui a gente faz todo o estoque deles, essas gavetas, que é para deixar já o material à disposição da produção. Nesse espaço a gente tem mais de 2.000 chapas estocadas para a nossa produção, o que equivale a mais ou menos aí uns 20 dias de produção nossa. Então a gente já faz esse estoque para a gente não depender do mercado, conseguir manter os nossos prazos, deixar tudo certinho para o móvel chegar na sua casa com muita qualidade. Eu estava ansioso para mostrar essa máquina para vocês, que é o nosso processo de corte. Aqui a gente tem o processo nosso de corte através da célula Nest. O que é uma célula Nest? São 3 máquinas numa célula só de corte, em que a gente faz o etiquetamento das peças nesse setor da máquina. Ela automaticamente já puxa essas peças, essa chapa para frente, para fazer o corte através do esquadro digital. Então a peça vai sair com o esquadro perfeito, com precisão de décimos de milímetros, faz toda a furação de face junto nesse processo e depois já sai as peças lá para frente, cortadas e etiquetadas e identificadas para ir para o próximo processo. Vem dar uma olhadinha comigo como é que é legal esse processo aqui. Aqui a gente tem o nosso mapa de corte na tela para o operador. Então aqui ele já vai conseguir visualizar quais vão ser as peças que vão ser cortadas, o tempo mais ou menos em que essa chapa vai ser cortada e mais ou menos aqui também já dá para saber as sobras que vão ter. O aproveitamento é muito alto, a gente consegue aproveitar porque a peça consegue ser encaixada em qualquer posição da chapa, porque o corte é através de CNC. Então no CNC a gente consegue encaixar em qualquer local da chapa uma peça pequena, uma peça grande ou uma peça em ângulo. Tudo isso feito nessa máquina aqui, que é um processo industrializado muito, mas muito moderno. Hoje a nível mundial a gente não tem nada mais moderno que isso. Não tem nada, nenhum tipo de maquinário mais moderno do que uma célula Nest. Depois que as peças são cortadas, elas saem nessa esteira, no final do processo da célula Nest, onde a gente faz a conferência, faz a bipagem de peça a peça através do computador e elas são empilhadas aqui cliente a cliente para a gente sair para os próximos processos, que são os processos de usinagem, né? A gente tem uma CNC 5 eixos, a gente também tem um processo de colagem da fita de bordo, que a gente faz com o processo de hot melt, e a gente tem também uma furação de topo, que é um outro maquinário. Vem conferir comigo como é que é legal esse processo. Uma coisa legal de mostrar para vocês também, todas as peças têm um ID único, que é esse QR Code aqui, onde a gente identifica a peça em qualquer processo que ela tiver na fábrica. Aquela tela ali mostra todos os processos produtivos nossos. Então, todos os operadores são interligados através de um sistema e esse sistema vai mostrando a evolução de cada serviço, onde cada uma das peças do seu móvel vai passar aqui para a gente identificar onde que ela está, se aquele serviço já foi feito, que é aquele processo, até chegar lá na parte onde eu comecei com vocês aqui, que é a parte de embalagem. Então a gente identifica e rastreia todas as peças que estão no nosso processo produtivo e aquela tela serve para a gente saber exatamente quais os serviços que faltam finalizar para cada cliente. Aqui a gente tem mais um processo computadorizado. A gente faz a parte de usinagem CNC com uma máquina de 5 eixos. O que seria 5 eixos? Além de ela fazer o processo CNC para frente, para trás, para cima, para outra, ela inclina o eixo
E aqui a gente faz toda a parte de linhas orgânicas, ou um serviço que precisa fazer um corte em ângulo, a gente faz com esse maquinário aqui, que é um maquinário exclusivo aqui na região nossa, um maquinário muito legal também, e que a gente consegue ter uma gama de qualidade muito maior, por conta que é um processo computadorizado. Então o que a gente programa lá na engenharia sai exatamente aqui para chegar ao móvel com as qualidades e com o desenho que o seu arquiteto especificou no projeto. Aqui é a colagem das fitas de bordo no topo das peças. Essa colagem é feita com o processo de hot melt, onde ele aquece uma cola a mais de 180 graus e faz a fusão dela no topo da peça. É muito legal esse processo aqui, a gente tem uma máquina de mais de 10 metros de comprimento, em que você coloca a peça de um lado sem nenhum tipo de acabamento e ela sai do outro lado limpa, acabada e pronta para ir para o próximo processo nosso, que é o processo de furação. Olha que legal como é que ela funciona. Ela tem aqui um CNC que comanda grupo a grupo dela, os acabamentos que vão sair, como que essa peça vai ser, qual a espessura dela, para que a máquina saiba exatamente como que ela vai dar o acabamento para a peça sair pronta do outro lado lá. Aqui é o último processo em que as peças passam para fazer uma furação de topo. Essa máquina é especializada em fazer nessa furação aqui, para que a gente consiga utilizar os dispositivos de montagem para fazer a montagem lá na sua casa com o sistema mais moderno que existe, que é dispositivo, onde a gente não precisa ficar usando parafuso para montar as peças, e sim dispositivos que a gente utiliza para que a montagem fique perfeita e muito bem alinhada. Essa parte já é uma parte manual, onde a gente faz toda a marcenaria interna, vamos dizer assim. Nem tudo a gente consegue fazer com maquinário. A gente tem profissionais com muito tempo de experiência que fazem os processos artesanais. Uma peça que precisa de um trabalho manual, ou uma peça que precisa de um acabamento, em que esse acabamento tem que ser de uma forma manual e até muitas vezes artesanal. Então a gente não deixa de perder a nossa essência de marcenaria. Por mais que a gente tenha um processo industrializado de última geração, a gente não perde a essência de fazer um serviço personalizado também. Aqui a gente também tem a parte de acabamento manual, onde a gente traz as peças, depois que ela é feita na parte de marcenaria, para fazer um acabamento em que o maquinário não consegue fazer. Como eu expliquei para vocês, muitas das peças que a gente faz, às vezes tem um processo artesanal, que é um processo em que você precisa de um profissional ali, com tempo de experiência, para que essa peça saia com um acabamento perfeito. Olha, por exemplo, essa peça aqui que legal. É uma porta ripada que não tem nenhuma máquina que faz isso. Isso aqui é um processo artesanal totalmente feito manualmente. E olha como é que fica bonito. Olha aqui também outras peças que a gente tem que fazer com processo artesanal. Olha esse ripado em curva. Isso aqui é totalmente feito de forma manual. Então passa pelo nosso processo lá de marcenaria interna e depois vem para o nosso processo aqui de acabamento manual. A gente deixa a peça pronta, limpa, vai chegar na sua casa com a qualidade que você espera da gente. Eu fico feliz que você ficou comigo até o final, para você conhecer os processos de uma marcenaria de última geração. E claro, depois de terminar as peças, a gente tem que ter todo o cuidado, né? É uma peça que passou por vários processos, para que essa peça chegue com qualidade na sua casa. Aqui a gente tem um processo de embalagem, onde a gente pega as peças, separa cliente a cliente, faz o volume e põe essa proteção que a gente coloca aqui personalizada, para que a peça chegue na sua casa com qualidade, do jeito que ela passou por todos os processos e o carinho que todo mundo teve em cuidar de serviço a serviço, de cliente a cliente, para realizar o seu sonho de ter um móvel planejado de qualidade e um móvel planejado durável que você vai ter por muitos anos na sua casa. E a gente conta com frota própria para fazer as entregas dos produtos na sua casa, para que ele chegue com qualidade e a gente começa o nosso próximo processo, que é o processo de montagem. Vai ser um próximo vídeo que vai sair aqui no canal.